Primeira João, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Diz assim: todo aquele... Acharam, né? 1 João, capítulo 5, versículo 1 a 4. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Altíssimo e soberano Deus eterno Pai, em nome de Jesus, eu rogo a Ti que nesta hora o Senhor use a minha vida com graça, com sabedoria. Ó Deus, com autoridade, o Senhor use a minha vida, Pai, para falar à Tua igreja, a Tua vontade, as verdades da Tua palavra. Que esta pregação, Senhor, seja uma revelação, sirva, Senhor, como, ó Deus, um renovo no coração dos Teus filhos, da Tua igreja, Senhor. Pai eterno, abençoe a cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que diminua eu e o Senhor cresça para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o cristão, a fé e Deus. O cristão, a fé e Deus. O apóstolo João, nesta maravilhosa carta que nós já tivemos o prazer de estudar esse texto, ele vem defendendo valores que em sua época estavam sendo destruídos, atacados, valores relacionados à fé, que estavam sofrendo atentados por grupos que tinham por objetivo diminuir Cristo e tirar o máximo de pessoas desta religião, deste grupo que se formava na época. Existia nesta ocasião dois grupos que uniram forças para investir contra os crentes. Um deles questionava a humanidade de Jesus, a sua santidade e a divindade de Jesus. Será que realmente ele é o Filho de Deus? Estes se chamavam os docentes. E tinha um outro grupo que, quando eles pensavam em salvação, quando eles pensavam em vida eterna, quando eles pensavam em atingir uma condição espiritual de bênção, eles acreditavam que a única forma de salvação era por meio da iluminação através da sabedoria. Eles defendiam que a salvação vinha por meio de uma sabedoria que envolvia filosofia, que envolvia práticas ocultas, que envolvia princípios que não eram os princípios de Deus. Este grupo era chamado dos gnósticos.
E o apóstolo Paulo, então, vai tratar nesta epístola dos seguintes temas. Ele vai falar sobre as características de Deus, ele vai falar sobre o Filho de Deus, ele vai falar sobre a fé em Deus, sobre o conhecimento que devemos ter em Deus, vai falar sobre pecado, vai falar sobre vida eterna, vai falar sobre a volta de Cristo. Paulo vai abordar os principais assuntos da igreja. E o texto que lemos, ele inicia da seguinte maneira, veja bem comigo, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, também ama ao que dele é nascido. Veja que o apóstolo João, ele coloca uma condição neste capítulo 5, no versículo 1, e ele vai dizer o seguinte, olha, todo aquele, ele está pensando e dizendo, gente, para os que se denominam filho de Deus, todos aqueles que são filhos de Deus, creem que Jesus Cristo é o Senhor. E ele vai dizer, este então é nascido de Deus. Só que vamos acompanhar, por favor, um raciocínio. No capítulo 2, veja comigo o versículo 25. Capítulo 2, verso 25 da epístola de João. Veja só. Versículo 25. Lemos. É 25 ou 29 agora? Vamos ver, me ajudem aí. Se pois sabeis que ele é justo, 29, obrigado. 29. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vamos para o capítulo 4, versículo 7 agora, por favor. Capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja que nestes textos, João coloca uma condição. Todo aquele que é nascido de Deus, em primeiro lugar, pratica a justiça. Este é nascido de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. E quem ama, conhece a Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, este é nascido de Deus. Talvez você esteja perguntando, pastor, o que tem a ver esta questão de nascido em Deus ou não nascido em Deus? Eu já nasci há muito tempo, Deus me formou, Deus permitiu que eu viesse ao mundo. Agora existe uma nova condição que nós assumimos a partir do momento que nós recebemos, que nós entendemos, que nós aceitamos, que nós decidimos seguir Jesus como nosso Senhor, como nosso modelo e como nosso guia. A partir deste momento que nós tomamos uma decisão radical de segui-lo como Senhor, de segui-lo como modelo, de segui-lo como nosso guia, o Espírito Santo se encarrega de fazer a sua obra em nossas vidas e nós somos agora nova criatura por causa de uma decisão tomada por um coração sincero e verdadeiro. Só que o apóstolo João vai dizer, aquele que é nascido pratica a justiça. João está, na verdade, dizendo características que identificam
se eu sou nascido ou se eu sou um simpatizante. Características que se eu sou um nascido de Deus ou se eu sou um simpatizante. E os textos são difíceis. Mas, nestas condições, que são princípios, que fazem parte da vida dos nascidos de Deus, nós vamos ver João, continuando no versículo 2 do capítulo 5. Na continuação do texto, ele vai dizer a esta igreja, possivelmente a igreja de Éfeso, ele vai transmitir esta mensagem, dizendo a ele, versículo 2 do capítulo 5. Nisto conhecemos, amados irmãos, que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A verdade, a máxima que João está dizendo aqui, é o seguinte: o cristão anda na contramão do mundo. E este caminha não na visão do mundo, mas na visão da fé. O cristão anda na contramão do mundo. Como de costume, pergunta para a pessoa que está do teu lado: você é cristão? Você anda na contramão do mundo? Você anda na contramão do mundo? Você anda na contramão do mundo? Então, nessa noite, eu quero falar sobre a fé. E, obviamente, tentar motivá-los a pensar o que a fé em Deus produz em nós. E o que nós devemos produzir no mundo. Quero levá-los a pensar o que nossa fé produz em nós e o que nós devemos produzir no mundo. Primeira compreensão que temos que ter é o que é fé. Como a Bíblia, como a história, como o dicionário define fé. A palavra fé lá do latim, fides, significa fidelidade, do grego, pistia, quer dizer uma firme opinião de algo que é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. Isso significa fé. Isso significa fé. Mas nós temos que entender que a fé, em primeiro lugar, ela surge em nossos corações das seguintes maneiras: ou por meio de convicções que adquirimos na vida, ou por meio de convicções que adquirimos com experiências em Deus. A fé surge em nossos corações por meio de convicções que adquirimos em relação a situações da vida, ou por meio de convicções, momentos que nós temos experiências com Deus. É interessante, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a Bíblia vai dizer assim na versão atualizada, revista e atualizada. Na Almeida e corrigida está de outra forma, mas na revista e atualizada está escrito assim: ora, a fé é a certeza que se espera, a convicção de fatos que não se veem. A convicção de fatos que não se veem. Então a fé pode surgir na minha vida por meio de milagres.
Eu posso estar na igreja, ser um visitante, estar num lugar público e de repente Deus, de uma forma milagrosa, Ele vai lá e opera algo maravilhoso, e o nosso coração adota uma fé que não tem limites, uma fé que não tem explicação, uma fé que é cheia de convicção, de fatos que não se veem, que não se explicam. Lembram daquele texto dos evangelhos que um homem estava num tanque aguardando o agitar das águas? E a Bíblia diz que aquele homem é enxergado pelo próprio Cristo. E Cristo lhe pergunta: queres ficar são? Queres ficar curado? Queres ficar curado? E a Bíblia diz que Jesus o cura naquele momento, dizendo: pega a tua cama, levanta e anda. Aquele homem sai daquele lugar e vai testemunhar. E ele assume a partir daquele momento uma fé que ele até então não tinha. Ele tinha uma fé baseada naquilo que ele estava vendo, mas ele sabia que nunca iria alcançar o milagre. Mas a partir do momento que Jesus vem, traz o milagre, faz o milagre, opera o milagre em sua vida, ele começa a dar testemunhos e o seu coração é cheio de uma fé que ele não explicava naquele momento. Então a fé pode surgir em nós por meio de milagres, sim. A fé pode surgir em nós por meio de revelações pessoais. Lembra daquele texto do livro do Atos? Estava lá, a Bíblia dizendo, o apóstolo Paulo, estava lá Saulo, no caminho de Damasco, indo para Jerusalém. E naquele trajeto, a Bíblia vai dizer que aparece de uma forma especial uma revelação a ele. E ele se prostra no chão. E o texto bíblico vai dizer que ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Aquela revelação pessoal fez com que Paulo mudasse as suas convicções, fez com que Paulo mudasse a sua compreensão. A partir daquele momento, o seu coração foi cheio de fé por uma revelação pessoal. Cristo se revelou a ele. Existem pessoas que nunca verão um cego ver, um paralítico andar. Tem pessoas que nunca vão ver pessoas sendo curadas de qualquer tipo de enfermidade. Mas elas, no momento de maior intimidade, de um momento de maior silêncio, elas ouvem Deus falar com ela. E os seus corações são cheios de revelações que os motiva a uma fé sem explicação. A fé pode surgir em nós por meio de revelações pessoais. Como a fé pode surgir em nós por meio de simples conscientização. Eu conheço a história de um grande homem. Nós convivemos. Sábado, algumas mulheres viram este grande homem, Bispo Carlos Minosa. O seu coração foi cheio de fé, que o levou a querer viver uma nova vida, porque simplesmente ele conheceu a verdade da palavra. Ele leu, se conscientizou, a luz do Espírito entrou no seu coração, e ele teve a revelação da verdade da palavra. A conscientização o levou a uma fé que não tinha explicação. Então os nossos corações podem ser cheios de fé através de milagres, revelações, conscientizações e experiências num culto como este, numa reunião como esta. Talvez você, meu irmão, entrou aqui vivendo dificuldades, passando por apertos, passando por problemas, com o coração amassado, apertado, mas Deus está falando contigo nessa noite. Os louvores já tocaram a sua alma. Dentro do seu coração existe uma certeza: eu estou aqui porque Deus me trouxe. Então, se existe essa informação, o Deus que te trouxe aqui está despertando a fé
na sua alma, despertando a fé no seu coração. Acredite, algo vai acontecer na tua vida. Mas é interessante que estes pontos que despertam a fé em nós, eles surgem com o objetivo de nos aproximar de Deus e nos fazer entender, preste atenção nisso, que Deus é maior do que milagres, do que as revelações, do que as experiências. Tudo isso que nós identificamos e que desperta a fé em nós, vem com o intuito de abrir apenas um caminho. E na abertura deste caminho, nós chegamos até a presença de um Deus que pode todas as coisas. E quando nós chegamos à presença deste Deus que pode todas as coisas, nós somos influenciados, nós somos cheios, nós somos revestidos de algo que é loucura para o mundo, de algo que é loucura para os homens, porque as pessoas não entendem o porquê nós não nos desesperamos quando perdemos tudo. As pessoas não entendem porque é que nós não entramos em verdadeiros quadros de depressão, abandonamos tudo, sendo que alguns deixariam de viver, alguns desistiriam da vida. Porque é porque nós estamos revestidos de uma paz que excede todo e qualquer entendimento. É uma paz que guarda os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Estas experiências, estas revelações, esse contato com o mundo espiritual, tem por objetivo abrir uma porta, te mostrar um caminho que te leva mais perto de Deus, um caminho que te leva para mais perto de Deus. E nesse caminho que te leva para mais perto de Deus, quando você entra nele, quando você compreende ele, quando você entende ele, meu irmão, preste atenção nisso. Você não é levado por nenhum tipo de doutrina, ou de notícia, ou de vento que não é da vontade de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito. E estes não sabem para onde vão e nem de onde vêm. Mas aqueles que não são nascidos do Espírito são como a palha, são como as ondas do mar, lançado de um lado para o outro, não tem direção, não tem controle sobre a sua vida. Meu irmão, você é nascido de Deus. Então, se o texto está nos revelando que a fé que nós temos, ela abre uma porta, abre um caminho, entendemos assim que esses pontos que acendem a nossa fé não devem ser, em hipótese alguma, a razão do nosso viver. Eu não posso viver em função do milagre. O milagre salva você? O milagre salva? Rafa, o milagre salva? O milagre cura. A experiência salva, Walter? A experiência salva, Dona Branca? Experiências não salvam. Agora, é Deus falando. Viu como não salva? Vamos resolver isso logo logo. Isso não é demônio não, tá? É a mesa que está com problema, tá?
Não é demônio, não. É a mesa. É a mesa. Tá? É a mesa que nos foi emprestada porque a nossa está quebrada. Então, um homem de Deus aí vai arrumar a nossa mesa, enquanto isso ele nos emprestou essa. Só que essa está com esses problemas aí que ela quer conversar conosco, né? Mas fica quieta, que só quem está falando sou eu. Então, nada disso salva, experiências não salvam, milagre não salva. Lembra daqueles 10 leprosos? Quantos voltaram? Somente um. Somente um. Então nada disso salva. Você pode ver coisas terríveis aos olhos humanos, mas não vai salvar. Lembra os filhos de Israel, ou os hebreus, lá no deserto, depois do Egito? O que eles viram no Egito? Imagina a sua fé, Bruna, você vendo água se tornando em sangue, você vendo o dia se escurecendo e a lua se tornando em sangue. Imagine você vendo pedras de fogo caindo do céu. Como seria a nossa fé? Imagine assim a minha... Meu Deus, eu seria um homem cheio de fé. Cheio de fé. Só que isso não impediu com que estes homens que saíram e mulheres que saíram lá do Egito tivessem um desejo no seu coração, dizer o seguinte: como faz falta cebolas do Egito, como faz falta os pepinos do Egito. Imagine você ter saudade de cebola. Imagine você ter saudade de pepino. Gente, não estou falando de McDonald's, Rosa, estou falando de cebola, falando de pepino. Eles tinham saudades do pepino e da cebola, meu irmão. Sabe o que é isso? Saudade do pepino e da cebola do Sinéia. Mas porque eles não tinham encontrado o caminho que os levavam para perto de Deus. Para perto de Deus. Agora, entenda uma coisa comigo. O apóstolo João está falando que aqueles que são nascidos de Deus, eles vencem o mundo. E essa vitória, no versículo 4, ele vai dizer que é a... O que o texto diz aí no versículo 4, por favor? Pode falar alto, que não paga não, pode falar. A nossa fé. O apóstolo João vai dizer isso. A nossa fé. Ele está dizendo aqui, Edson, que a fé apresentada na Bíblia, ela acompanha vitórias na carne, na vida física, e acompanha vitórias no espírito. Vamos pensar em fé? Vamos pensar em fé, pensando na vida do apóstolo Paulo. Vamos falar de fé, pensando na vida do apóstolo Paulo. Paulo falava de alegria. Ei, olha só. Paulo, no livro de Filipenses, o tema da carta é a alegria do Senhor. E ele falava de alegria, sabe aonde? Preso. Eu estou alegre, porque eu estou preso. Dá para entender isso? Paulo falava de tranquilidade, estando e sendo perseguido. Lá no livro de Atos, ele está sendo perseguido em muitas ocasiões. Ele fala de tranquilidade, gente. Paulo vai falar de vitória. Paulo vai falar de liberdade, depois de apanhar, ser dado como morto, está lá no cárcere e cantando, depois de uma boa surra.
Como é que você se comportaria? Como é que a sua fé se comportaria depois de uma boa surra? Imagine a situação. Paulo e Silas. Ô Silas, o que dói aí? Tudo. Ô Paulo, o que dói? Tudo, Silas, tudo. Tá doendo? Então vamos cantar, vai. E eles começavam a louvar. Ao ponto da Bíblia diz que os outros presos ouviam a sua canção. Gente, que coisa que é essa? Estes homens entenderam e entraram por um caminho que os levaram até Deus, e este caminho produziu nos seus corações convicções que não eram roubadas por situações que vinham em suas vidas, situações adversas. Eles estavam firmes. João vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo com suas paixões moldam nossas ideias, tentando nos convencer que somos de Cristo, somos nascidos dele, mesmo praticando as mesmas coisas que o mundo pratica. O mundo tenta nos enganar, dizendo: oh, você é filho de Deus, levando uma vida desregrada, levando uma vida sem princípios, sem Bíblia, sem vontade de Deus. Você está no caminho certo. O importante é estar lá, o importante é ir. Mas João está dizendo: só quem vence o mundo são os nascidos. São os nascidos. Que mundo que é esse que João está dizendo? O mundo que João está se referindo é o mundo que prega a independência de Deus, a tolerância com o pecado, o afastamento pessoal, onde pessoas se tornam cada vez mais individualistas e virtuais. Gente, isso é um perigo. E é algo que está acontecendo com a nossa juventude, com os nossos adolescentes. Jovens, adolescentes, não têm 5 ou 10 amigos nesse mundo. Mas no Facebook tem 400 amigos. Nós estamos vivendo a geração Y, né? Ou sei lá, W ou Z, qual que é? É Y, né? A geração em que a pessoa é livre. Ela é extrovertida, ela é feliz na frente de um computador e infeliz na relação com pessoas. E infeliz na relação com pessoas. O mundo está pregando isso. A mensagem do mundo é essa: o afastamento pessoal, onde pessoas se tornam cada vez mais individualistas e virtuais. O mundo está pregando o esfriamento espiritual. Mas João vai dizer: o que vence esse mundo é... Só que o texto não está dizendo a fé. É isso que o texto está dizendo? O texto não está dizendo o que é fé. Vamos ler o texto. O que o texto vai dizer? A última parte. Qual a vitória que vence o mundo? Não. A vitória que vence o mundo é... O que vem antes de fé? Nossa. João está dizendo que vence o mundo é a nossa fé. Ele não está olhando exatamente para a fé somente. Ele está ampliando o texto. Ele está ampliando a sua mensagem. Sabe por que ele está ampliando essa mensagem? Vamos lá para o capítulo 1, versículo 1 primeiro. Vamos lá. Capítulo 1. Capítulo 1, veja bem.
Olha só o versículo 1. João, ele fala que o que vence o mundo é a nossa fé. João, nesse momento, ele está, antes de ler o texto, ele está incluindo no contexto de sua mensagem os apóstolos, os demais discípulos, os seguidores, aqueles que estiveram com Jesus, aqueles que viveram com Cristo, aqueles que viram Cristo. E ele está dizendo: gente, a nossa fé é a fé que vence o mundo. Por que ele está dizendo isso? Veja o versículo 1. Ele está dizendo assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos. Sabe o que ele está dizendo? Lembra quando os nossos pais falavam da lei? Lembram quando a tradição apresentava o Messias? Lembram quando a tradição apresentava um Deus na sua grandeza, no seu poder, na sua bondade? Tudo aquilo que nós ouvimos de nossos pais, agora nós estamos ouvindo daquele que é desde o princípio. Nós estamos ouvindo daquele que existe desde a fundação do mundo. Nós estamos ouvindo as verdades daquele cujo mundo não foi feito sem que ele estivesse presente. Nós estamos ouvindo a voz do grande, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, e sua mensagem chegou até nós, e suas palavras trouxeram vida à nossa vida. Por isso eu estou falando da fé que nós ouvimos do próprio Cristo, das palavras que vieram do próprio Cristo. João está dizendo: nós ouvimos. A gente não só ouviu através da história, mas a gente ouviu através da boca do próprio Jesus, do verbo de Deus, do princípio e fim, do alfa e do ômega. Olha só, nós ouvimos, nós também vimos com os nossos olhos. João está dizendo: é tudo verdade, é tudo verdade, é tudo verdade, é tudo verdade. Nós ouvimos e vimos com os nossos olhos. Vocês lembram, Éfeso? Vocês lembram, cristãos? Vocês lembram, igreja? Quando Jó, naquele estado de aflição, de destruição, naquele estado de desprezo, de solidão, Jó levanta sua voz e diz: gente, eu acredito, eu tenho convicção, e quem dera que minhas palavras fossem escritas no livro e com penas de chumbo fossem esculpidas nas pedras, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim há de se levantar. Eu sei que ainda que consumida a minha pele, ainda que consumida a minha pele, na minha carne eu verei a Deus, e não verei através de informação. Os meus olhos o verão, os meus olhos o verão. Aí você vê João dizendo: nós ouvimos e nós vimos. Nós vimos. Vimos quem? Vimos o Redentor. Vimos o Redentor. Nós vimos aquele que Jó disse que viria, o Redentor. E Redentor, a figura de um Redentor, é a figura de alguém que vai te substituir, tomar o teu lugar, pagar a tua dívida, assumir uma responsabilidade que era tua, pagar o preço que você deveria pagar. Jó estava dizendo: eu sei que alguém vai se levantar para pagar o preço, para substituir a
minha dor, tomar a minha dor. Isaías profetiza dizendo: olha, virá alguém que vai levar sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e a maior e pior das dores que o homem poderia ter era a dor na alma, que Cristo levou na cruz do Calvário. Cristo levou na cruz do Calvário a dor da ausência da presença de Deus, a dor da salvação, a dor da vida eterna. João está dizendo: nós ouvimos, nós vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. E ele vai dizer: em nossas mãos o tocaram. Em nossas mãos o tocaram. Pastor, mas João, quando ele fala que a fé que vence o mundo é a nossa fé, ele está querendo dizer o quê? João está dizendo o seguinte: é tudo aquilo que nós vivemos, foram todas as nossas experiências, foi toda a revelação que veio por meio do Cristo. A nossa fé é isto: as lições, os princípios, a verdade, a forma com que ele agia. Tudo isso nos leva a vencer o mundo, porque ele andava na contramão. Minha gente, João está querendo dizer que a fé que vence o mundo é aquilo que eles viveram e que fizeram muitos perder a vida por causa da mensagem do Evangelho. Quando João diz a nossa fé vence o mundo, ele está querendo dizer, em primeiro lugar, vencemos o mundo porque guardamos os seus mandamentos e os seus ensinamentos. E guardar aqui não é somente colocar em uma prateleira, não é somente armazenar. Guardar aqui é fazer parte da vida. Se a fé que temos não nos leva a observar, a guardar e praticar a palavra de Deus, estamos como a massa cristã que vive cantando vitória, porém não tem a predisposição em praticar os mandamentos de Cristo. Se a fé que temos não nos leva a observar, significa que a gente está mal. Significa que a gente está no caminho errado. E a palavra do Senhor está te convidando nessa noite: vem para o meu caminho, vem para a luz, vem para a verdade, viva a verdade, ande na minha vontade, que você vai ser revestido de uma fé que vence o mundo. Porque é a fé que vence o mundo. Esses homens venceram o mundo. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que aqueles que fazem parte do muro dos nomes que venceram grandes coisas. Os homens que são chamados heróis da fé são aqueles que passaram por cima de dificuldade, que venceram os problemas, que venceram as perseguições. Estes, a Bíblia vai dizer, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Meu irmão, não importa o que você venha conquistar nessa vida, no campo material, importa exatamente aquilo que você tem com Deus, a sua relação, o teu relacionamento, a tua comunhão com Deus. Se aproxima de Deus, se aproxima de Deus. Se aproxima de Deus, que você não vai andar mais por vista, e sim por fé, e o justo viverá da fé. Aleluia. João está dizendo: a fé que vence o mundo. Nós vencemos o mundo porque nós entendemos que viver a fé era viver na contramão de um sistema. E ele vai dizer: gente, os mandamentos não eram pesados.
os mandamentos não eram pesados, eram prazerosos. Gente, só entende que é pesado o evangelho quem ainda não foi liberto do pecado. Só entende que é pesado os mandamentos do evangelho em relação às coisas desta vida prazerosas, é quem ainda está preso no pecado. Que se a minha alma está livre do pecado, se eu estou em Cristo, se eu estou vivendo a santificação, se eu todos os dias estou mais perto de Deus, através da oração, através da leitura bíblica, através do louvor, meu irmão, entenda uma coisa, quando isso acontece, os mandamentos não são pesados. Sabe que mandamentos eram esses que João estava dizendo? Era amar o próximo, era estender a mão, era ser melhor dentro de casa, era ser melhor com a família, era ser melhor no dia a dia, era ser um homem e uma mulher melhor. Não é pesado, não. A grande questão é que nós levamos tempo para entender o que de fato queremos com Deus. Olha só o paradoxo que a gente vive. A gente quer Cristo, a gente quer suas bênçãos e suas vitórias, mas se Ele puder deixar que venhamos viver 5 minutos de libertinagem, por que não? 5 minutinhos de libertinagem, 5 minutinhos de uma vida à vontade, uma vida de qualquer jeito. A gente quer que a nossa casa seja atingida pelo milagre, mas a gente não quer que a nossa casa entre no caminho do milagre. Lembra que o milagre é só uma porta que se abre para que você tenha acesso à presença de Deus. A presença de Deus. A gente vive o paradoxo total. A gente quer uma coisa e vive outra. A gente deseja uma coisa, mas praticamos outra. A gente fala de vontade de Deus, mas a gente não exerce a vontade de Deus, às vezes nem na igreja. Nem na igreja. Nem no culto. Meus irmãos, em nossa igreja, quantos crentes que são crentes que aparecem somente com a viração da estação. Chegou o outono, ele aparece, aí ele some. Veio o inverno, ele aparece, aí ele some. Vem o verão, ele não aparece, porque a praia o chama. Né? Nós somos crentes, às vezes, de estação. Quantos crentes poderiam vir na semana, mas não vêm? E ainda acham que vir ao domingo já é muito. Você percebe que cada vez mais a igreja está diminuindo as suas atividades? E cada vez menos tempo você tem para se dedicar a Deus? Você percebe? Nós tínhamos aqui no início culto de terça, culto de quinta, estudo na quarta, culto na sexta, e do sábado, domingo. A Aline é dessa época. Entre todos vocês, a Aline aqui é a mais velha, tá? É a mais velha, aqui na igreja. Aqui na igreja. Percebem isso? Percebem isso? Podemos dizer que já existe o título evangélico não praticante. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é um evangélico não praticante? Não tem assim?
Mas se tem o espírita não praticante, se tem o kardecista não praticante, se tem um católico praticante, por que não pode ter um evangélico não praticante? Ué, qual o problema? Nós temos isso, gente. Nós temos isso. E o que me dói, é que na igreja está cheio. O que me dói é isso. É que na igreja está cheio. Está cheio. Tem tanta coisa para se fazer. Tanta coisa para realizar. Tanta coisa que poderíamos fazer. Mas não fazemos por quê? Porque não somos praticantes. Nós somos evangélicos não praticantes. Você pode colocar esse título aí para alguém que você quiser, tá? Mas não, pelo amor de Deus, não diga que isso aqui eu sou um evangélico só que não praticante. Sou um evangélico não praticante. Sou um cristão não praticante. João vai dizer que a fé que vence o mundo, a fé que ele está dizendo, a nossa fé, era uma fé que estava baseada nas convicções. Uma fé que estava baseada nas convicções. Talvez você diga o seguinte: pastor, você fala de fé porque você nunca perdeu nada. Você fala de fé porque você tem uma vida boa, você tem uma vida tranquila. Você fala de fé porque a sua vida não tem problemas. Você não tem problemas, você não tem dificuldades, você não tem, cobranças, você não tem dívida. Você fala de fé porque, você vive tranquilamente. Uma vez, uma amiga, eu a considero como amiga, ela me disse assim, ela vai lembrar, eu não vou falar o nome dela porque ela vai lembrar disso. Pastor, você nunca foi pobre, pastor? Você nunca foi? Ela vai lembrar disso. E eu pensei comigo, mas uai, eu sou rico? Mas alguns talvez pensem, pastor, você está vivendo uma vida boa, ser empresário, não sei o que lá. Mas ninguém sabe que o que eu e minha esposa Valente aqui temos sofrido. Quer dizer, ninguém não. Bastante pessoas aqui da igreja estão sabendo. Nós hoje vivemos uma situação que perdemos tudo. Sabe o que é isso, meu irmão? Eu perdi tudo! Tudo! Mas eu não perdi aquilo que eu sempre dizia para vocês. Eu não perdi a minha esposa, eu não perdi a minha fé, e eu não perdi a minha Bíblia. Eu não perdi isso. Eu não perdi isso. E esta é a nossa fé, que nos faz vencer o mal de cada dia. Esta é a nossa fé, que nos faz levantar todos os dias, sair de casa dizendo, não sei o que vai acontecer, mas sei de uma coisa, tem um Deus que controla, que tem guardado e provido dia após dia, tudo na minha vida, meu irmão. Tudo. Eu posso dizer que eu e minha casa servimos a Deus, não por vista, mas por fé. E grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, meu irmão. Eu nunca disse isso de púlpito, mas resolvi dizer, porque eu sei que a fé que vence o mundo é uma fé baseada em convicções, em certezas.
A fé que vence o mundo. Quando eu falo que vence o mundo, entenda bem. Eu não estou dizendo vence pessoas. Eu não estou dizendo aqui vence São Paulo. Eu estou dizendo que vence esse sistema de pressão. Esse sistema que te distancia das verdades, dos princípios morais, daquilo que é família, daquilo que é amor, daquilo que é relacionamento. Esse mundo que te afasta de um contexto de bênção. A nossa fé é a fé que vence o mundo. A nossa fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: a nossa fé é a fé que vence o mundo. É a nossa fé, Vitor. É a nossa fé. É a nossa fé, Bruninha. É a nossa fé. Valtinho, é a nossa fé. Sabe, são os testemunhos que você conta aqui, são os testemunhos que você compartilha com o irmão, são os testemunhos que você compartilha com a irmã Ieda, são as coisas que você diz para alguém, são as coisas que você fala para alguém. A nossa fé que vence o mundo é um dizendo para o outro: olha, vamos lá porque deu certo comigo, Deus me ajudou, Deus me deu vitória. E isso vai impulsionando-nos, isso vai nos levando, isso vai nos fazendo acreditar, isso vai nos levando adiante. É a nossa fé, meu irmão. E aí a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você não ouviu da boca do Cristo, você não viu Jesus, você não ouviu do próprio Jesus, mas você entende que ao ler esta palavra, é a própria boca de Deus falando contigo. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Esta é a nossa fé que vence o mundo. E eu encerro aqui esse texto, esta pregação, dizendo: pratique os mandamentos de Cristo. Faça a vontade de Deus, porque isso só são provas de que você é nascido de Deus. De que você é nascido de Deus, Guilherme. De que você é nascido do Senhor. De que você é nascido do próprio Deus. Nesse momento vamos orar ao Senhor. Nesse momento vamos falar com Deus.